Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Nós estamos aqui para mais uma transmissão do nosso culto ao vivo, diretamente aqui de nossa igreja, no centro de Jacareí, na rua 15 de novembro. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 33, e nós vamos ler do primeiro verso até o seu 12º verso. Salmo 33, verso 1 ao verso 12, que diz assim: Exultai ao justo no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Com certeza nós somos felizes, porque Deus é o nosso Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. E nessa noite nós vamos dirigir a Ele a nossa oração em adoração, em louvor, em gratidão, porque Ele tem sido bom e Ele tem sido fiel para com as nossas vidas. Vamos orar invocando o santo nome do Senhor. Pai Santo, queremos Te louvar por essa noite, queremos Te louvar pela Tua graça, queremos Te louvar pela Tua misericórdia, queremos Te louvar, Deus, pela Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos concede mais uma noite nesta casa de oração para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Mais uma vez, o Senhor nos dá essa graça maravilhosa, Senhor, de poder transmitir esse culto aos nossos irmãos que estão participando, Senhor, virtualmente, mas no mesmo espírito de adoração, de louvor, ansiosos, ó Pai, por receber mais uma porção do alimento espiritual que é a Tua santa e poderosa palavra. Que nessa noite, Deus, todo esse culto seja conduzido pelo Senhor, seja inspirado pelo Teu próprio Espírito e firmado na Tua santa palavra. Que a Tua graça, ó Pai, poderosa, venha nos assistir nessa noite, venha nos sustentar, venha nos ajudar, venha nos fortalecer para a glória e honra do Teu santo nome. Em o nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, vamos cantar o hino de número 114, Brilho Celeste, com a nossa equipe de música. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não há de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, quem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu.
salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Eu convido os irmãos para esse momento de intercessão, nesse momento de confissão de pecados, né, que nós vamos estar fazendo a leitura. Convido-os para ler o Salmo de número 103. Nós vamos proceder à leitura do versículo 1 até o versículo 5, do Salmo 103. Esse é o momento de confissão de pecados, que nós podemos nos colocar o nosso coração diante de Deus, confessarmos os nossos pecados, dirigirmos até Ele a nossa vida. Vou proceder à leitura. Os irmãos que quiserem acompanhar aí com suas Bíblias, estejam lendo no Salmo de número 103, começando o versículo 1 até o versículo 5. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Esse é o nosso Deus, é aquele que sara de todas as nossas enfermidades, é aquele que redime a nossa vida. Vamos orar nesse momento de confissão. Deus Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem nos sara, o Senhor que nos cura de todas as enfermidades, nos redime a nossa alma. E diante de Ti, ó Pai, nós confessamos o nosso pecado, a nossa culpa, as nossas mazelas. Confessamos, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que necessitamos de Ti, ó Pai. Carecemos da Tua glória, Pai. Ó Deus, aceita, Senhor, a nossa oração, aceita o nosso louvor, aceita, Senhor, a nossa petição, Pai. Pois nós carecemos de Ti, ó Pai. Precisamos do Teu favor, Pai. Pedimos, ó Pai, perdão por todos os nossos pecados, pois confiantes que seremos curados, sarados de toda a nossa enfermidade, Pai. Por isso que nós oramos e confessamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. No 103, vamos ler o versículo 8 ao versículo 11. Salmo de número 103, continuando aí no versículo 8, agora até o versículo 11. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia com os que o temem. Esse é o nosso Deus. Nós temos a confiança de que, uma vez confessados os nossos pecados diante do Senhor, é Ele que nos redime, Ele que retribui consoante todas as nossas iniquidades, Ele que faz com os céus a terra, todas as coisas venham a nosso favor. É esse Deus que nos redime de todo o nosso pecado. E nós confessamos e agora nós temos a certeza que Ele perdoou os nossos pecados. Vamos ter agora um momento de louvor, né, para estarmos sendo levados a Deus através do grupo de louvor nesse momento. Boa noite, meus queridos. Que Deus nos abençoe neste momento que estamos fazendo essa transmissão. É algo tão diferente para todo mundo, mas que Deus possa nos abençoar e vocês aí da sua casa possam estar louvando ao nosso Deus, porque só Ele é digno de receber toda a honra e todo o nosso louvor. Vamos cantar.
que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criastes do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagastes o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros.
que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu destes tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que sou, é teu. Que sou, é teu. Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração?
debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Grande Deus, te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa, mesmo com ela vazia, Pai, mas sabemos que temos nossos irmãos acompanhando cada um de suas casas, entoando louvores a Ti, ó Pai, clamando a Ti pela Tua graça, Senhor. Vem estar conosco neste momento, ó Pai, abençoe este mundo que está passando por algo que nunca vivemos antes, Senhor. E nós nem sabemos muitas vezes como nos comportar em meio a tudo isso, mas que, Senhor, nós sabemos que Tu está no controle de tudo, ó Pai, e Tu há de operar em nossas vidas e nas vidas de todos aqueles que precisam, Senhor. Abençoa o restante desse culto, abençoa a nossa igreja, Pai, que mesmo em meio a esse tempo não sofra nada, porque o Senhor está conosco, Senhor. Abençoa-nos, abençoa o pastor que fará uso da palavra, é isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar agora fazendo a leitura no Salmo de número 40. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 40. Nós vamos ler o primeiro versículo até o versículo 3.
Esse momento é o momento da intercessão. Vamos estar orando pelos irmãos, pela igreja. Diz assim o Salmo de número 40, oração para livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos virão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Vamos orar nesse momento, intercedendo. Deus Pai Todo-Poderoso, diante de Ti, Pai, nós confessamos já o Teu nome, já pedimos perdão pelos nossos pecados, e agora o momento, Pai, que nós estamos agora, nesse momento de intercessão, Pai, pois sabemos, ó Pai, que muitos estão padecendo, muitos estão sofrendo, e nós pedimos ao Pai pelo nosso país, pela nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia de nós, daqueles que estão doentes, daqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, Pai, os nossos irmãos idosos, ó Pai, que muitas vezes gostariam de estar em comunhão, juntamente aqui na igreja, Pai, mas não podem, Pai, por aqueles que ainda estão em enfermidades, ó Pai, em dificuldades, ó Pai, passando por provações, ó Pai, na sua vida, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja curando, sarando de toda a enfermidade, esteja abençoando os nossos irmãos idosos, ó Pai, Dona Neuza, Requena, seu Porfírio, Dona Bela, Pai, nosso irmão Orlando, a Dona Georgina, e muitos outros irmãos, ó Pai, que nós sabemos, ó Pai, que gostariam, Pai, de estar, Pai, presente, ó Pai, mas não pode, ó Pai. Nós louvamos, ó Pai, por cada vida, por cada irmão, Pai, por todos aqueles, ó Pai, que têm buscado a Tua presença, Pai, em meio às dificuldades, em meio a essa tribulação que temos passado, Pai, de isolamento, Pai, por mais que passamos por essa opressão, por essa dificuldade, Pai, como diz o salmista, Pai, nós temos que esperar confiantemente no Senhor, Pai, porque essa é a única certeza que nós temos, ó Pai, que somente em Ti, ó Pai, o Senhor pode nos tirar do lamaçal do pecado, por mais que possamos estar afundados, Pai, em pecado ou em iniquidade, possamos levantar, Pai, erguer e sermos restabelecidos, Pai, que o Senhor venha acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente, por todos aqueles que passam, Pai, por esse momento de tribulação, por a enfermidade na alma, por a enfermidade, ó Pai, no espírito, Pai, para aqueles que têm passado por essas dificuldades, ó Pai, sofrimentos, ó Pai, que o Senhor esteja acalantando, acalmando, ó Pai, e possamos esperar, Pai, no Senhor, confiantemente, ó Pai, que essa espera, Pai, tenha um prazo, Pai, determinado, Pai, porque sabemos que Tu tens o socorro para a nossa vida, Pai. É por isso que estamos aqui, ó Pai, buscando em oração a Tua presença, Pai, confiando, Pai, que Tu tens algo melhor para nós, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda vamos entoar o hino de número 92. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Senhor Deus, Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que
e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Graças a Deus, irmãos. Vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 11, e nós vamos ler do verso 11 ao verso 16. Carta aos Hebreus, capítulo 11, do verso 11 ao verso 16. E como eu havia anunciado, hoje nós vamos focar na fé da nossa querida matriarca Sara. E o texto sagrado diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vamos orar mais uma vez, pedir para que o Espírito Santo nos conduza na exposição dessa mensagem, que mais uma vez sejamos alimentados pelo próprio Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que tenha misericórdia da sua vida, para que Deus me use para ter clareza para explicar e aplicar esse texto à nossa vida diária, e ao mesmo tempo tenha misericórdia de ti, para que você possa compreender de maneira muito clara essas verdades, porque a fé vem pela palavra, ouvir a pregação da palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor, queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer por poder louvar, por poder adorar, por poder dizer que o Senhor é o nosso Deus e saber que aqueles que andam pela fé, o Senhor não se envergonha de ser o Deus deles. E nós queremos te agradecer por tamanho privilégio que nós acabamos de ler aqui na tua santa palavra. Que nessa noite, ó Santo Deus, tu venhas falar poderosamente aos nossos corações, tu venha trazer verdades para as nossas vidas, verdades que verdadeiramente libertam, porque são verdades anunciadas pelo teu Filho Jesus, são verdades que emanam da tua palavra, do Evangelho do nosso Salvador. Que nessa noite, mais uma vez, Senhor, tenhamos uma farta refeição diante da tua presença para a glória e honra do teu santo nome. Nós assim te louvamos e te engrandecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós estamos numa caminhada, e dentro desse capítulo 11 de Hebreus, estamos caminhando por grandes exemplos, grandes ilustrações de homens e mulheres de fé que andaram na presença de Deus. A gente viu no capítulo 11, verso 4, que Abel demonstrou a sua fé através do seu sacrifício. Vimos também
do verso 5 ao verso 6, que Enoque demonstrou a sua fé numa caminhada simples e humilde, caminhando com o Senhor em família. Da mesma maneira, no verso 7, a gente viu que Noé demonstrou a sua fé, obedecendo ao chamado de Deus e trabalhando arduamente na presença do Senhor para construir aquela arca. Do verso 8 ao verso 19, a gente vê Abraão demonstrando a sua fé por meio de uma obediência inabalável, a ponto de deixar família, terras e de entregar até mesmo o próprio filho num ato de fé e adoração ao Senhor. No entanto, o foco dessa noite é numa mulher. E eu tenho muito cuidado porque normalmente a gente sempre usa exemplos de homens para falar de fé, mas a palavra de Deus está cheia de mulheres de oração, mulheres que tiveram experiências profundas com Deus, e dentre elas está Sara, a esposa de Abraão. E eu gostaria de destacar algumas coisas da vida dessa mulher para refrescar a sua memória. A primeira coisa que eu quero destacar aqui da vida, nessa introdução aqui na vida de Sara, é que as Escrituras descrevem ela como uma mulher bela. No capítulo 12 de Gênesis, no verso 11, quando Abraão está se aproximando do Egito, ele fica com medo porque a sua mulher é muito bela e ele dá uma ordem: olha, diga que você é minha irmã. E na verdade, Sara era meia-irmã de Abraão. No entanto, eles estavam omitindo um fato que poderia trazer uma consequência muito dura, e é o que o texto vai nos falar, e por intervenção divina, em sonhos, o rei daquele lugar não toma posse de Sara em definitivo. Depois a gente vê também na caminhada de Sara, lá para o capítulo 16 de Gênesis, que ela mostra uma certa impaciência diante da demora em ter o filho da promessa. E o texto diz no verso 1, verso 2 de Gênesis 16 assim: ora, Sarai, que foi o primeiro nome de Sara, que curiosamente pode também significar briguenta, diz que ela, a mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sara. Olha que curioso, a gente está falando de Sara como uma mulher de fé. No entanto, a gente vê na caminhada dela certos altos e baixos. E como eu não me aguento, muitas vezes eu sou ansioso, e eu quero trazer uma aplicação para você logo agora. Às vezes você pensa assim, ser uma pessoa de fé, uma pessoa inabalável, isso vai acontecer da noite para o dia. Não vai. A vida de Sara nos mostra que ela foi caminhando e crescendo e amadurecendo na experiência com Deus, até ter uma fé inabalável no Senhor para receber o filho da promessa. Então isso quer dizer, irmãos, que nós podemos até mesmo ter esses altos e baixos, podemos muitas vezes titubear, podemos muitas vezes afundar como Pedro afundou, mas nada disso vai mudar os decretos de Deus na nossa vida. Porque aquele que fez a promessa é fiel e Ele não nos abandonará por causa das nossas falhas. Se somos infiéis, Ele vai permanecer fiel. E aqui, na experiência de Sara, a gente vê a fidelidade de Deus diante de uma mulher que ainda não estava conseguindo compreender o que estava acontecendo. Ela estava impaciente, então ela fala para o seu marido: olha, toma tua serva e me dá um filho através dela. E o engraçado que Abraão, ou Abrão aqui no texto, anuiu o conselho de Sarai. E aqui a gente perde uma nota explicativa maravilhosa por causa do nosso idioma. Porque anuiu significa consentir na nossa língua. Mas no original, no hebraico ali, diz o texto que Abraão deu ouvidos. E a palavra hebraica é chamar. A mesma palavra que é usada no Shema. Ouve, Israel, eu sou o Senhor teu Deus. E o que aconteceu ali foi o mesmo que aconteceu nos primeiros capítulos de Gênesis, em que Adão, ao invés de dar ouvidos à voz de Deus, deu ouvido à voz da mulher como se fosse voz de Deus. E a voz da mulher estava contaminada pela voz de Satanás. E aqui
Sara está falando, dando uma alternativa, um plano B, um jeitinho brasileiro para resolver uma situação, porque ela não estava mais com paciência. Isso aqui traz uma implicação muito séria para as nossas vidas. Cuidado com o plano B, cuidado com jeitinhos. Aquilo que Deus fala que é e sempre será, não vai mudar. E Abraão deu ouvidos à voz dela, como se fosse a voz de Deus. E por causa disso, ele teve um filho com Agar, e esse filho se chamou Ismael. E por causa dessa união, começou a ter um conflito familiar enorme, ao ponto de Agar ser expulsa do seu próprio lar, da sua própria comunidade ali, que ele estava vivendo como serva de Abraão. No capítulo 18, no entanto, Sara mais uma vez mostra um pouco da sua descrença. Diz o verso 12 do capítulo 18 de Gênesis que riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. E olha que curioso, o Senhor visita Abraão e diz que no ano seguinte Sara estaria abraçada com seu filho no colo e dando de mamar. Uma mulher que já estava muito avançada em dias. E ela se ri. E ela ri porque para ela seria algo visivelmente impossível, materialmente impossível, biologicamente impossível. E Deus vira para ela e fala assim: há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? E isso nos traz um confronto muito sério, porque quando nós descremos da ação de Deus, Deus nos traz essa pergunta: existe alguma coisa que é difícil para mim? Existe alguma coisa difícil para aquele que fez tudo do nada com apenas uma ordem dizendo: haja luz e houve luz? E isso deve, irmãos, fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso coração, sabendo que o nosso Deus, como nós cantamos, é poderoso e para fazer coisas surpreendentes. Ela se ri. E engraçado que o nome do seu filho, Isaac, significa sorriso ou riso. Ou seja, até o próprio Deus teve um pouco ali de senso de humor. E aquilo que para ela estava como um deboche, para Deus era muito sério. E por causa disso, você vai se lembrar disso para o resto da sua vida, sabendo que Isaac é o sorriso. E isso sempre vai trazer à memória dela a fidelidade de Deus. E então, o que vai acontecer com Sara? Sara vai crer. Aí vem o nosso primeiro ponto à luz aqui de Hebreus 11. Pela fé, Sara recebeu poder para ser mãe. E o verso 11, verso 12 diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, amortecido, saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Agora, a Sara que está sendo registrada aqui pelo autor, inspirado pelo Espírito Santo de Hebreus, está dizendo: essa mulher é uma mulher de fé. Essa mulher mesmo, que no início teve um plano B, essa mulher mesmo que riu quando Deus deu a palavra dizendo que no ano seguinte ela teria um filho em seus braços. Essa mulher, depois de crescer, de avançar, de progredir na sua caminhada, se tornou um grande exemplo de fé. E mais uma vez eu quero trazer isso para reforçar esse ensino precioso para as nossas vidas. Os nossos altos e baixos, meus irmãos, as nossas dúvidas eventuais, os nossos questionamentos pessoais, as circunstâncias que estão à nossa volta, que muitas vezes nos oprimem de tal maneira que a gente chega a pensar assim: perdi a fé. Não, você não perdeu a fé. A fé está aí, presente no seu coração,
Prova é que Deus vem e visita Sara. E da mesma forma, Ele nos visita todos os domingos através da ministração da sua palavra, dizendo: eu sou contigo, não temas, não há nada demasiadamente difícil para mim. Eu sei que toda essa situação que nos cerca hoje é dificílima. Olhe para Deus, olhe para o que Ele realiza, olhe para o que Ele é capaz de fazer, porque Ele é todo-poderoso. E em Gênesis 21, é curioso porque Sara registra como foi essa experiência. E no capítulo 21, verso 1 a 7, o verso 1 começa dizendo assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. O Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. E, irmãos, quando Deus determina o tempo, nada pode impedir que isso aconteça, porque quando Deus dá a ordem, acontece. Lá no verso 5 de Gênesis 21 diz assim: tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E olha que curioso, a gente vê essa mesma experiência na vida de Ana. Quando Ana não podia ter filhos, ela ora com o coração amargo, pede ao Senhor um filho. O sacerdote Eli olha para aquela situação e fala assim: você está bêbada? E ela: não, eu sou uma mulher amargurada de alma, porque o Senhor não me dá filhos. E ele vira para aquela mulher assim: que Deus faça segundo o teu pedido. No ano seguinte, essa mulher estava com um filho nos seus braços, o qual ela consagrou ao Senhor. Da mesma maneira, quando a gente dá um salto para o Novo Testamento, nós vemos ali, numa pequena aldeia, lá em Belém, o anjo Gabriel visitando uma virgem chamada Maria e prometendo a ela que ela conceberia e daria à luz a um filho que se chamaria Emanuel. E quando Maria vai exaltar ao Senhor da sua salvação, ela diz: a minha alma se alegre em Deus, o meu Salvador. Quando nós temos experiências profundas com Deus, uma das coisas que vai encher as nossas vidas é a alegria da restauração, é a alegria da restituição, é a alegria da renovação, é a alegria do Senhor na nossa vida. E agora ela não está experimentando o riso da descrença, mas o riso da surpresa, porque Deus surpreendeu o seu coração, a sua história, e nos surpreende até agora, porque Deus é poderoso. Ele é tanto capaz de fazer com que uma mulher idosa seja mãe, como uma mulher jovem como Maria seja mãe sem um pai biológico. Deus é todo poderoso e soberano. Ele age como quer, onde quer e da maneira que Ele quiser. Segundo aspecto que a gente vai destacar aqui na caminhada de Sara é que, pela fé, Sara viu as promessas de longe. Como assim as promessas de longe? Verso 13 e verso 14 de Hebreus diz assim: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Olha que curioso, a promessa feita a Abraão e Sara é que deles viria uma grande nação. Mas o que Sara e Abraão viram foram apenas um filho. E olha que curioso, a grande promessa de ter essa nação grandiosa como nós vemos hoje, eles viram de longe. Eles viram pela fé. Eles saudaram e eles confessaram: Deus vai fazer isso. E o que eu acho muito curioso, como falava no domingo passado, é que Abraão compra aquele pedacinho de terra em Canaã para sepultar Sara. E ali estão sepultados todos os patriarcas. E no dia da ressurreição, Abraão, Sara, Jacó, José ressuscitarão na terra que lhes foi prometida. Que coisa gloriosa, irmãos. Deus há de cumprir as suas promessas. Parte delas acontece aqui, plenamente
no porvir, no celeste. E ela está peregrinando juntamente com Abraão e ansiando por uma pátria superior. E diz o texto, todos estes quem? As pessoas que eram beneficiárias da promessa, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José e todos os outros que vieram depois dele. Deus deu a Abraão a promessa sobre a terra e repetiu para Isaac, para Jacó, e assim foi repetindo aquela terra. Mas quando chega no Novo Testamento, essa promessa ainda se amplia mais, porque os mansos herdarão a terra. Então, nós temos a promessa que tudo isso aqui será transformado e nós viveremos plenamente na presença do Senhor sem pecado algum. Em resumo, eles não receberam as coisas prometidas por completo aqui, mas já começaram a receber algo aqui. Então a gente tem que ter um cuidado, porque o texto está dizendo claramente, né, que morreram na fé sem ter obtido as promessas. E eu estava lembrando esses dias de uma canção evangélica que é muito cantada nos rádios, dizendo que o crente que tem promessa não morre. O texto está falando que morre sim. Nós podemos morrer contemplando as promessas, saudando as promessas. Deixa eu te dar um exemplo da vida real, da vida prática, da vida diária. Tem muitas mães que oraram pelos seus filhos para que eles se convertessem. Muitas dessas mães partiram para o Senhor sem ver a conversão dos seus filhos. E aqueles que estão vivos viram a resposta de oração dessas mães e desses pais. Então, não se preocupe se você não ver nesse exato momento as coisas acontecendo. Simplesmente confesse, saude de longe e saiba que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, porque Deus diz, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então nós vamos pedir, nós vamos orar, nós vamos clamar na certeza que Ele vai nos ouvir. E se nós não virmos a resposta de nossa oração aqui e agora, saibamos que no seu tempo, no tempo determinado, Ele vai cumprir, e de maneira plena no porvir. Terceiro e último aspecto da vida de Sara é que, pela fé, Sara aspirou uma pátria superior. Verso 15 ao verso 16. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E aqui a gente aprende de maneira muito clara que tanto Abraão, tanto Sara, Abel, Noé, Enoque, esses grandes vultos da fé, peregrinaram pela terra, andaram na presença de Deus, crendo. E Sara, ela se torna um grande exemplo de mulher idônea dentro do Novo Testamento. Uma mulher que está peregrinando com seu marido, submisso ao chamado do marido para caminhar, para sair da sua terra. Ela sai com ele, ela apoia esse chamado, ela está do lado dele, ela não está contra ele. E olha, curioso, como eu falava no início, né? Ela propõe algo para Abraão, embora seja um plano totalmente errado, mas Abraão ouviu esse plano, ou seja, havia uma dinâmica de um submeter-se ao outro. Mas o erro dos dois, de Abraão e de Sara, foi não se submeter à palavra prometida de Deus. E quando a gente lê 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 a 6, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários.
Seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível traje, ou trajo de um espírito manso e tranquilo. E olha que curioso, o nome Sarai significava briguenta. E agora, Pedro aqui vai falar como exemplo a mulher Sara, que não é mais a briguenta, mas agora é a princesa do Senhor, que tem o filho da promessa. Ele vai dizer que é de grande valor diante de Deus. E o verso 5 diz, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação alguma. Queridos, aí aqui a gente precisa dar uma nota sobre família. Abraão e Sara andaram como casal na presença de Deus. Tiveram que esperar, sofreram com impaciência, com o tempo, porque às vezes a promessa parece tardia, mas Deus vem e visita e diz que vai fazer. Tanto Abraão, tanto Sara cresceram espiritualmente na caminhada com o Senhor. E eles aprenderam a submeter-se um ao outro em amor, ao ponto de Sara se tornar um grande exemplo de uma matriarca para os nossos dias. Uma mulher que apoia o seu marido e um marido que apoia a sua esposa e que ambos se submetem à vontade do Senhor. Queridos, que nessa noite, mais uma vez, Deus renove a nossa fé, renove a nossa esperança. Pela fé, Sara recebeu poder para ser mãe ainda velha. Pela fé, Sara viu as promessas de longe. Pela fé, ela aspirou uma pátria superior. Mas não se esqueça, ela teve os seus entraves, ela teve os seus limites, ela teve a sua impaciência. E que nós possamos superar os nossos entraves, os nossos limites, as nossas impaciências, pela fé no Deus que pode fazer qualquer coisa. Vamos orar? Pai, te agradecemos mais uma vez por essa noite. Te agradecemos pela Tua Palavra. Que nessa noite, mais uma vez, a Tua Palavra venha encher as nossas vidas, encher os nossos corações de esperança, tranquilidade e paz. Que tenhamos, Deus, diante de nós esse grande exemplo, essa grande ilustração da Tua Escritura, Senhor, sagrada, que é a vida de Sara, que viu a promessa de longe, que experimentou parte dela ainda em vida. Que sejamos como ela, Senhor, que caminha, que apoia, que diz Senhor e que ri quando recebe a promessa, o riso da alegria, o riso do Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas. Eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez com a nossa equipe de música. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia
pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Graças a Deus, chegamos ao final de mais uma transmissão aqui da nossa igreja. Eu quero mais uma vez de coração agradecer a todos os irmãos que estão aqui. Nós estamos em 15 pessoas para poder fazer com que toda essa parafernália aqui funcione. Peço também aqui perdão aos irmãos, que às vezes eu olhei para o lado, porque agora eu tenho irmãos presentes, eu tenho para quem olhar, né? E aqueles que tiveram a experiência de olhar para a câmera, sabe como que é complicado e como é difícil, né? Mas Deus tem sido bom e tem nos dado graça. Então vamos orar mais uma vez, impetrar a bênção e encerrar com o nosso amém tríplice. Senhor, te agradecemos por mais uma noite na tua presença. Te agradecemos por mais uma vez, Senhor, poder transmitir esse culto. E te agradecemos, Deus, por esses irmãos que estão aqui conosco, cultuando na tua casa, ajudando, auxiliando, Senhor, para que tudo isso, Senhor, funcione, para que os irmãos sejam abençoados em seus lares. Eu te peço, Senhor, bênção dobrada sobre a vida deles. Te peço também a tua bênção, ó Pai, sobre cada irmão e irmã que estão assistindo, Deus, a essa transmissão. Abençoa seus lares, dando paz, dando tranquilidade nesses tempos tão conturbados e conflituosos que nós estamos vivendo. Senhor, nos dá a tua graça, nos dá a tua sabedoria e, acima de tudo, conforme a tua palavra ministrada hoje, renova a nossa fé. Como nós cantamos, que nós possamos romper em fé, andar pela fé na tua presença, sabendo que o Senhor é o Deus, que não há impossíveis para ti. Nós assim te louvamos e te engrandecemos. Que agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações do seu Espírito permaneçam com a sua igreja hoje e para todos sempre. Amém e amém. Como era de costume, eu dizia, ide todos em paz e que o Senhor seja convosco. Agora eu sou obrigado a dizer, desliguem todos os celulares em paz
e mandem suas mensagens, né, para todos os irmãos e irmãs que vocês têm. Na verdade, eu nem posso dizer desligue o celular. Eu tenho que dizer pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos Seus pés, vou me lançar. Fraco já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar.
você vai